Eu quero falar e refletir um pouco a respeito do que é o amor. Nós entendemos que diante dos nossos olhos, ao nosso redor, porque vemos muitas pessoas que se professam religiosas, fazem parte de uma religião que se diz cristã, uma religião cristã ou denominada cristã, mas que não creem, suas obras elas maltratam seus maridos, elas não perdoam, elas não suportam, elas não toleram, elas não fazem o bem, elas maltratam seus maridos, maltratam suas esposas, maltratam seus filhos. E as pessoas nada entendem, muita gente nada entende. Mas como é que diz que é cristão e faz tudo isso? Na verdade, tem que entender o seguinte, só há uma coisa a entender. Em 1 João, a resposta está aí. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Essa aqui é a palavra maravilhosa do Senhor. É que aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Então aquele que ama conheceu a Deus, porque Deus é amor. Como também diz, todo aquele que ama é nascido de Deus. Primeiro a pessoa nasce de novo, Deus gera no seu espírito o amor. A vida, ela nasce de novo, então ela passa a amar. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Mas entendemos o seguinte, vemos pessoas que não praticam amor. O que elas aprenderam lá nas suas religiões, dentro daquelas quatro paredes? Elas aprenderam a ideia romana que diz que existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Que os três, eles dão a ideia de que são um só. E o que acontece? Eles dizem que Deus o Pai amou o mundo, amou os homens e mandou esse daqui, enviou o segundo, que é o Filho. Mas quando a gente lê em Lucas capítulo 1, versículo 35, está escrito: o ente que há de nascer, o anjo disse a Maria, o que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então ele já não era filho, ele seria chamado, passou a ser chamado Filho de Deus no nascimento. Então o que vamos entender? Que Deus, em João, no Evangelho de João 1,1 está escrito: e o verbo era Deus. E 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, então Deus se fez carne e habitou entre nós. As pessoas com a ideia romana, muitas pessoas com a ideia romana, jamais conheceram o amor e conhecerão, e quando insistirem com essa ideia, conhecerão o amor. Estarão resistindo à verdade e não conhecerão o amor. Não conhecerem e não conhecerão o amor. Porque Deus é amor. Esse Espírito, na verdade, é um só Espírito que é santo. Deus é Espírito e é santo, por isso é chamado de Espírito Santo. Não é outra pessoa, Espírito Santo. É Deus que é Espírito e é santo, por isso é chamado de Espírito Santo. Então Deus se fez carne, como está escrito, João 1,14. E 1 Timóteo 3,16 diz que grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Essa manifestação no corpo de Cristo em Deus, de Deus, no corpo de Cristo, naquele corpo que ele gerou, como carne ele foi chamado Jesus. Então, como carne ele é filho, que foi quem nasceu. Mas Deus Jesus Cristo, é preciso saber que ele é o próprio Deus para aprender a amar, para aprender o que é o amor. Porque como que as pessoas entenderiam o amor se a pessoa diz que um Deus amou ela e enviou outro para sofrer, não se sacrificou? Na verdade, quem se sacrificou por nós foi Deus. Aquele homem que estava lá na cruz, pendurado na cruz, crucificado, morrendo e que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, como em 1 João 5,20 diz. Estamos no seu Filho Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus que andou aqui nessa terra e que um dia voltará, como prometeu voltar. Jesus Cristo é o próprio Deus. Esse é o amor. Assim agora entendemos o amor, que esse Deus que é Espírito, que enche os céus e a terra, não tem limite, não tem fim. Como em Jeremias 23 a 24 diz: eu encho os céus e a terra. Ele diz que enche os céus e enche a terra, enche os céus e a terra. Ele enche os céus e enche a terra, enche todas as coisas. O Senhor Deus Todo-Poderoso, que se manifestou em carne, que é Jesus Cristo, se chamando Jesus Cristo. Agora eu entendo que Deus me amou.
Eu creio que Deus me amou, eu creio no amor, porque Deus me amou. Agora eu sou transformado pelo amor. Só assim sou transformado pelo amor, o amor de Deus. Porque eu sei que um só, o único Deus, como Abraão cria, o único Deus da festa é a fé de Abraão. Este é o evangelho da verdade. O único Deus que amou a gente e que morreu por nós na cruz como carne. A parte espiritual dele não morreu, é espírito, é o Pai que criou tudo, vive para sempre. Por isso que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, porque ele é um só. Quem vê a carne, o corpo, este corpo, ele está falando, vê também o meu espírito, a parte espiritual minha, o meu espírito, que chamam-se Espírito Santo. Vê também o espírito, meu espírito. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele, como espírito, criou tudo. E como filho, quando ele foi gerado, ele passou a ser chamado filho de Deus. Como filho, ele nasceu como filho. E morreu como filho, e ressuscitou ao terceiro dia. Porque tanto ele que é o filho, ele é o Pai, ele é o Espírito Santo, que ressuscitou aquele corpo, como o Espírito Santo, que é o Pai, ressuscitou aquele corpo, que é um só, o mesmo Espírito dele, o Espírito eterno e infinito, a parte espiritual dele, podemos dizer assim, que é a verdade. Ele ressuscitou ao terceiro dia aquele corpo. Jesus Cristo, ele é o Pai encarnado, ele é o Deus encarnado. Assim agora entendemos o amor. Muitas pessoas estão sem ver e enxergar o amor, mas todo aquele que ama é nascido de Deus. E aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Aí está a resposta, porque muita gente não ama, muita gente não conheceu o Evangelho ainda, não conheceu o Evangelho da verdade, a palavra da verdade, de que Cristo é o próprio Deus que veio morrer por nós, sacrificar por nós, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, por nos amar. Jesus nos amou e ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pela de seus amigos. Jesus Cristo deu sua vida por nós. Ele é o próprio Deus encarnado. Este é o amor. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Isso quer dizer que Deus se fez Filho. Deus se encarnou como Filho e como Filho entregou à crucificação. Ele se entregou, ou a parte espiritual, que é Espírito Santo, entregou a parte física para ser crucificado por nós. Exatamente por isso que dizem no Evangelho de João 3:17, que diz o seguinte: todo aquele quem crê no Filho não é condenado. Quem crê não é condenado. Aquele que não crê no Filho já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando ele diz o nome, ele está falando da pessoa, da identidade dele, que ele é o próprio Deus. Que ele é o próprio Deus e que quem crê no seu nome está crendo em Deus. Quem crê nele, crê em Deus. Está crendo no próprio Deus, porque ele é o próprio Deus encarnado. Assim sabemos que Deus nos amou. Mas fora disso, ficarão perdidos, confusos, ou ficaríamos perdidos e confusos sem conhecer o amor, sem haver essa pregação do Evangelho, essa palavra da verdade. Não conheceríamos o amor, como muitos estão se batendo de um lado para o outro, perdidos, sem entender qual é o amor e praticando, mesmo em meio a tanta religiosidade, tanta religião, mas estão perdidos, sem conhecer o amor. Porque só assim conhecemos o amor. Jesus Cristo é o amor, ele é o próprio Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Jesus Cristo é o próprio Deus, ele é o amor que se encarnou por nós e morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus é o Pai encarnado.